A estrutura da matéria segundo os espíritos. Primeira parte. Ditado por espíritos diversos. Psicografia de Paulo A. Ferreira. Prefácio. Desde criança me interessava por tudo que dizia respeito à ciência e por tudo que se referia às religiões, ao misticismo e ao ocultismo. Minha vida sempre esteve dividida entre estas duas áreas de pensamento e não conseguia conciliá-las. Quanto mais me aprofundava nos estudos das duas, mais difícil ficava encontrar uma ligação entre elas, uma cosmologia que aceitasse a existência da alma nos fatos científicos. Lia de tudo: religiões orientais, terapia de vidas passadas, teorias da relatividade e teoria quântica. Formado em 2 engenharias, fiz mestrados em 3 áreas e um programa de doutorado, que abandonei no final devido ao trabalho intenso em um projeto de pesquisa do qual era gerente. Simultaneamente, frequentei por 20 anos a Ordem Rosacruz, depois a meditação transcendental e, finalmente, mudei para o Espiritismo de Allan Kardec. Todos aqueles estudos foram interrompidos com o falecimento de meu filho Alexandre, em condições trágicas, o que me trouxe um sofrimento que poucas pessoas conseguem entender. Mas os estudos de espiritismo pareciam ter me preparado para o que estava por acontecer. Minha fé não diminuiu, jamais duvidei da justiça divina ou alimentei pensamentos de vingança. Minha única preocupação era com o estado do Alex na outra vida. Aos poucos fui recebendo notícias dele através de médiuns e de mensagens que afloravam inteiras na minha mente. Minha mulher também começou a receber mensagens e fomos nos tranquilizando a saber que ele estava muito bem e preocupado conosco, com o nosso estado de saúde, afetado agora por doenças psicossomáticas. As lições contidas nesta monografia são uma demonstração do cuidado, preocupação e carinho que ele sempre teve conosco. Mas à medida que ia recebendo essas mensagens ia me convencendo de que havia um propósito a mais, além do consolo que o Alexandre procurava nos trazer. O esboço de teoria que estava sendo transmitido ia se constituindo no elo que faltava para a conexão entre a ciência e o espiritismo. Devido à impossibilidade de reproduzir os fenômenos espíritas de forma cientificamente controlada, os cientistas raramente se dedicaram aos estudos metafísicos. Por outro lado, a inegável existência de charlatões e religiosos de pouca virtude, o sucesso permitido a indivíduos motivados por instintos latentes de ganância e sede de poder, o consequente aumento da distância entre as classes, a falta de segurança da população, a miséria, a impunidade, a utilização da tecnologia para incrementar a violência e a destruição da natureza, resultaram na perda, pela maioria das pessoas, dos ideais mais nobres e da fé na existência de vida após a morte. A certeza absoluta no potencial da ciência para tudo explicar em termos científicos, até mesmo nossas emoções, nossas tendências inatas e nossos sentimentos, não deixou espaço para a alma e para as religiões que passaram a ser vistas como superstições. Afinal, onde se situariam o céu e o inferno após as explorações espaciais? De que matéria seria constituída a alma se a ciência já perscrutou o interior da matéria chegando aos quarks, sem ter encontrado nenhum indício de partículas espirituais? A resposta a estas perguntas pode ser surpreendente e inesperada, diante matéria, que está em toda parte mas, em níveis de energia que não podemos detectar com nossos instrumentos atuais, níveis de energia negativa de um universo dual, ou universo virtual. Não demos importância que a demonstrações matemáticas. A dificuldade da comunicação entre os dois mundos com certeza produziu algumas incoerências e incorreções no que está sendo apresentado. Tampouco submeti estas mensagens a uma análise crítica para verificar sua coerência. Estou escrevendo-as com o coração. Mas se ela puder servir de fonte de inspiração para novas teorias no futuro, creio que o propósito dos espíritos terá se concretizado. Desta vez, assim o esperamos,
motivando um progresso equilibrado de mentes abertas, a par com a evolução moral e espiritual da humanidade, em direção a uma nova era de convívio na paz e no amor que provém do outro lado. Afinal, o descrédito das coisas espirituais seria agora uma demonstração de dogmatismo, comparável ao existente na época de Galileu. Este livro é uma reedição do livro A Estrutura da Matéria segundo os Espíritos, numa tentativa de tornar mais acessível aos leitores os conceitos científicos ali emitidos, que requerem noções de física moderna que não é de se esperar da maioria dos espíritas brasileiros. O que fizemos foi acrescentar, antes de cada mensagem, uma explicação preliminar daquilo que a ciência e o espiritismo aceitam atualmente e, depois de cada mensagem, um resumo do que foi revelado como novidade pelos espíritos. Sabemos que isso será suficiente apenas para os espíritas com certo nível de conhecimentos nesta área e, por isso já estamos trabalhando em um novo livro, de leitura mais amena, dirigido aos espíritas em geral. As duas mensagens iniciais abaixo ilustram, por si só, como foi iniciada esta monografia. Na primeira mensagem é dada uma noção geral dos campos fundamentais e de como o perispírito se encaixa nestes conceitos. Iniciaremos com um apanhado do que nos dizem a física e o espiritismo sobre estes dois assuntos e depois daremos as mensagens como foram recebidas. O que nos dizem a física e o espiritismo atuais? Todos nós sabemos intuitivamente o que é força. De uma forma simplificada, que não é mais correta por já ter sido ultrapassada por conceitos mais modernos, a física nos mostra que as substâncias são compostas por átomos que possuem elétrons que giram em volta de um núcleo central formado por prótons e nêutrons. Mostra ainda que na natureza existem 4 tipos de força: a eletromagnética, que está presente nos fenômenos elétricos e magnéticos; a gravitacional, responsável pelo peso das coisas; a forte, responsável pela união dos prótons no núcleo atômico; e a fraca, presente nos fenômenos de emissão de elétrons pelo núcleo atômico. Bem, para cada força a física associa um campo que é um conceito abstrato criado para explicar como essas forças atuam à distância. O conceito de éter em repouso, em voga no século passado, foi substituído pelo de campo, que não teria uma estrutura mas que possui sempre uma partícula associada. Mas isto já seria mais complicado de explicar neste livro porque a física trabalha com conceitos muito precisos que precisam ser aprendidos com detalhe antes de serem usados. É como o aprendizado de uma linguagem onde cada palavra deve ser memorizada com seu significado. A física estuda apenas aquilo que pode ser reproduzido, estabelecendo e quantificando as leis que governam essas 4 forças. Portanto, a física não estuda a mente, o amor divino e os fenômenos espíritas. O espiritismo estuda os fenômenos espíritas, e as leis morais, procurando esclarecer de onde viemos e para onde vamos após a morte do corpo físico. Seus fenômenos não são reprodutíveis à vontade em laboratório porque envolvem a participação dos espíritos, que somos nós mesmos após a morte e sede de nossa inteligência e personalidade enquanto encarnados. Pelo contrário, a presença de descrentes e zombeteiros durante as manifestações dos espíritos tende a afastá-los, dificultando ou impedindo a realização dos fenômenos. Para os espíritas, o homem na Terra é constituído de corpo e alma, sendo a alma definida como espírito quando encarnado. A alma ou o espírito são constituídos do espírito propriamente dito e do perispírito. Neste livro, para evitar que quando falarmos de espíritos não espíritas fiquem sem saber se estamos falando do espírito ou do núcleo do espírito, chamaremos esse núcleo de alma, vide referência 6 no capítulo 1, do holograma, e quando o espírito estiver no corpo, o chamaremos de espírito encarnado. Portanto, daqui por diante, o espírito é formado de perispírito e alma. Mas, de que são formados o perispírito e a alma? De acordo com o Livro dos Espíritos, o perispírito é um envoltório fluídico semimaterial e a alma uma centelha divina. Na Gênese,
Cap 14, podemos ver que os fluidos ainda são considerados matéria. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, uma vez que, em definitivo, é sempre da matéria mais ou menos quintessenciada. Não há de realmente espiritual senão a alma ou princípio inteligente. São assim designados por comparação, e em razão, sobretudo, de sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual, é por isso que são chamados de fluidos espirituais. Em alguns livros recentes nos é dito que o perispírito é formado de antimatéria. Por outro lado, no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo em 28 de julho de 1971, o espírito Emmanuel, incorporado em nosso querido Chico, em resposta a um telespectador sobre a existência de vida em Marte, agora que as sondas americanas mostraram não haver vida naquele planeta, explica aos repórteres. Sabemos que o espaço não está vazio. Mas precisamos esperar o progresso científico na descoberta mais ampla e na definição mais precisa daquilo que chamamos antimatéria. Então, devemos aguardar que a ciência possa interpretar para nós a vida em outras dimensões. Quando recebi estas mensagens ainda não tinha lido nenhum destes livros mais recentes. Sua leitura foi para mim um reforço a mais na certeza que já tinha de que as conclusões a tirar destas mensagens estavam corretas. Vamos então à primeira mensagem. Primeira mensagem. Vou estar no Centro Espírita de Valinhos na quinta-feira. Meu mentor também vai. Só posso falar com auxílio dele. Leve a mãezinha até lá. Nós os amamos, pai, como também a mãezinha, Lucinha, Paulão e o Ângelo. Não fiquem tristes. Tem um centro espírita muito bom bem perto de onde vocês vão morar no Rio de Janeiro. Vocês poderão continuar os estudos espíritas lá. Estamos iniciando agora um estudo sobre a constituição da matéria. Você poderia participar. As aulas são nas quintas-feiras pela manhã. No fim de semana poderia lhe passar os pontos. É só sentar aqui nesta mesa como agora. Nesta primeira aula estudamos o éter. É mais ou menos da forma como você pensa. O magnetismo virá depois. A gravidade se propaga por um meio que a ciência ainda não conhece e que é familiar para nós. Daí a facilidade de fazermos levitação. Não é mental, pois a mente é ainda mais fundamental e tem características holográficas, podendo atuar sobre o campo gravitacional, modificando-o. O éter é o campo dos fenômenos eletromagnéticos, mais intenso e difícil de manipular, mas também o conseguimos. O amor divino é uma força presente em tudo e está muito além do que podemos estudar e compreender, embora possamos senti-lo. É como se fosse uma luz sutil que a tudo ilumina. Ainda estamos longe de poder equacioná-lo cientificamente. Além do amor, da mente, do eletromagnetismo e da gravidade ainda temos mais 3 campos de força: a fraca, a forte e mais uma que não tem o nome aí na Terra e que passaremos agora a chamar, conforme sua sugestão, de fluido cósmico universal FCU, com sua força vital associada. São 7 campos ao todo, dos quais 4 estão presentes no dia a dia da ciência: o gravitacional, o eletromagnético, e os das forças forte e fraca. E 3 estão presentes no dia a dia do espírito: o mental, o fluido cósmico universal e o amor. Da mesma forma que a matéria é uma condensação dos campos eletromagnéticos e gravitacional, a antimatéria é uma condensação do antiéter e do campo antigravitacional e a alma é uma condensação do amor divino. O perispírito é constituído de antimatéria FCU, mas tem estrutura variável conforme o nível de energia em que se situa. Quando no mundo material o FCU do perispírito se liga às partículas materiais, enquanto que no mundo virtual, dependendo do nível em que situa,
Ele é constituído principalmente de antimatéria e de FCU, e nos fenômenos de materialização de espíritos é necessária a presença de um médium que libere ectoplasma que cobrirá o espírito para torná-lo visível. O ectoplasma, sendo produzido a partir do perispírito do médium, também é formado de FCU, mas traz consigo uma certa quantidade de matéria. É notável que a estrutura projetada pelo holograma, neste caso, se assemelha a um tecido como a gaze, com a finalidade de reduzir a quantidade de matéria necessária à materialização, sendo essa a razão da maioria das materializações de espíritos se apresentarem com um véu. O espírito continua invisível, tudo que vemos é o ectoplasma, mesmo quando se distingue as feições por baixo do véu. Este tecido tem ainda a propriedade de emitir luz tênue, permitindo que seja visto no escuro. Para poder avançar na compreensão dos fenômenos espíritas, a ciência deverá iniciar pelo estudo do ectoplasma. A antimatéria pode coexistir com a matéria no mesmo lugar do espaço, mas em diferentes níveis de energia, só interagindo com aquela muito fracamente ou quando em estados excitados. Nossa constituição é um pouco diferente daquela que estávamos acostumados. Nos próximos fins de semana daremos mais detalhes. Abraço e beijos para todos. Campinas, 14 de fevereiro de 1995. Para a segunda mensagem não há necessidade de comentários preliminares. Segunda mensagem. Quero apresentar-me. Chamo-me Sir Maclay IV. Vivi no país de Gales de 1837 a 1891. Era estudioso de ciência e de espiritismo. Faleci devido a uma doença rara na época. Hoje sou mentor do Alexandre para assuntos científicos. Ele está aqui ao seu lado, e está aprendendo a comunicação com os encarnados. Só estará apto após 2 anos de curso, mas talvez possa mandar alguma mensagem antes. Será nessa época que você estará apto a recebê-las. Na quinta-feira passada não houve aula de estrutura da matéria porque na época de carnaval nos preparamos todos para o serviço de socorro na Terra. No próximo final de semana continuaremos. O Alexandre está bem e um pouco preocupado com a sua saúde. Seu problema está no perispírito e será necessário sua reforma íntima imediata. Estaremos ajudando. Tenha confiança em Deus. Por que se amofinar e se preocupar tanto? Não há mais tempo para ficar com essas coisas. Mude já. Ame Paizinho. Campinas, 1º de março de 1995. Resumo das 2 primeiras mensagens. Nestas 2 mensagens iniciais foram mostradas a existência de 7 campos fundamentais: o gravitacional, o eletromagnético, o das forças forte e fraca, o mental, o FCU e o amor divino, em contraste com os 4 campos fundamentais da física. O campo eletromagnético foi chamado de éter, porém, como veremos, esse éter não é o mesmo do século passado, não estando em conflito com a ciência atual. Foi dito que o perispírito é constituído de FCU e de antimatéria que, como veremos adiante, devido à sua baixa densidade nas proximidades da Terra, se comporta como um fluido semimaterial. O fluido cósmico universal FCU, com sua força vital associada, é outro dos 7 campos de importância fundamental em nossos estudos. O ectoplasma também é formado de FCU e, nas materializações, se assemelha a um tecido como filó. Deve ser entendido que o termo materialização aqui não significa criação de matéria, mas revestimento de corpos espirituais pelo ectoplasma, dando a ilusão de um corpo material. A materialização permanente seria realizada pelo transporte de corpos materiais de outro local remoto, por efeito túnel, ou de transporte de átomos ou pedaços de matéria para a montagem do corpo no local. Introdução. A física de hoje está em dificuldade para encontrar uma teoria correta do campo unificado porque tem se fixado em alguns princípios que se tornaram a causa do impedimento de maiores avanços.
Um destes princípios inabaláveis é da atração entre cargas elétricas de sinais opostos. Carga elétrica positiva atrai a carga elétrica negativa e vice-versa. E repulsão entre cargas de mesmo sinal. Cargas positivas se repelem entre si e o mesmo ocorre com as cargas negativas. Outro é o da existência de apenas um tipo de massa quando na verdade podemos pensar em massas positivas e negativas, com energias positivas e negativas. Conforme veremos, a inclusão nas leis da física da massa negativa e a adoção da lei de atração das cargas elétricas de mesmo sinal trará uma nova visão do universo que permitirá abrigar toda uma série de fenômenos hoje excluídos pela ciência como os parapsicológicos, espirituais, mentais e mesmo físicos, que terão agora uma nova base em que estruturar o desenvolvimento das novas teorias. O conceito de campo difunde-se e todas as ciências o utilizam agora como, por exemplo, o campo mental ou da energia psi para a psicologia, e o campo da bioenergia ou energia vital da psicologia moderna. No Espiritismo temos o conceito do fluido cósmico universal que é o campo no qual se estruturam os fenômenos espirituais. Neste livro pretendemos mostrar, conceitualmente, como todos os conceitos acima podem conviver, formando assim uma base para o futuro desenvolvimento científico nessas diversas áreas de pensamento e abrindo à física clássica novas vias de progresso teórico. Mostraremos também como a antimatéria pode coexistir com a matéria dando uma nova dimensão aos fenômenos físicos e espirituais. A lei de que cargas elétricas opostas se atraem de mesmo sinal se repelem é substituída pela lei dos semelhantes, muito mais antiga, trazida para nós de um passado distante pela tradição. Lei dos semelhantes. Semelhante atrai semelhante de semelhantes se repelem. Portanto, aqui neste estudo, uma carga elétrica positiva atrai e é atraída por outra carga elétrica positiva e repele e é repelida por outra carga elétrica negativa. O conceito de éter será ampliado tanto no que diz respeito ao seu estado de movimento, não mais em repouso absoluto, mas em movimento como qualquer outro fluido, como também na sua constituição, passando a coexistir com o antiéter, este em estado de energia negativa. O campo fundamental deixa de ser material assumindo características de holograma, por onde pode ser propagada ação instantânea à distância. O próprio universo passa a ter constituição diversa, com existência de buracos brancos de antimatéria. A implosão de um buraco negro será vista como resultado da passagem de matéria do universo material para o virtual e, vice-versa, num buraco branco como a passagem de antimatéria do universo virtual para o material. O conceito de massa sem sinal, agora muda para o de massa positiva e negativa. As antipartículas são agora partículas com carga elétrica e massa de sinais opostos ao de sua respectiva partícula. A antigravidade e o conceito de mar de elétrons de Dirac passam a ter uma explicação natural dentro deste novo conjunto de conceitos. Finalmente mostraremos que o deslocamento para o vermelho ou para o azul da luz do núcleo das galáxias é uma consequência natural da variação da densidade do campo, modificando assim os cálculos da velocidade de afastamento das galáxias e da idade do universo. Primeira parte. Princípios. Capítulo 1. A dimensão mental. Paizinho, não se amofine, esqueça a forma como tudo aconteceu. O que importa é que estou aqui agora, bem melhor do que poderia estar e já estou aprendendo bastante. Aqui tudo é lindo, radiante, sentimos o amor e a perfeição de Deus em toda parte. O que nos dizem a física e o espiritismo atuais? Um holograma é uma imagem em 3 dimensões obtida pela passagem de um raio laser através de um filme holográfico. Para fazer um filme holográfico divide-se um feixe de raios laser por meio de um prisma e então se ilumina o objeto a ser fotografado com um dos feixes de raios laser. Este feixe após ter sido refletido no objeto, é reunido ao segundo feixe, sobre o filme, formando uma figura de interferência.
Uma figura de interferência ocorre também quando jogamos duas pedras no lago e as ondas produzidas se encontram formando linhas cruzadas de cristas e depressões. Passando um raio laser sobre o filme revelado, aparecerá uma imagem tridimensional do objeto. Este filme holográfico tem várias propriedades. Por exemplo, se o cortarmos em quantos pedaços desejarmos, cada pedaço ainda é capaz de projetar a imagem completa do objeto. Portanto, cada pedaço tem todas as informações que existiam no filme inteiro. A luz laser é usada aqui por ser coerente, isto é, todas as suas ondas estão em fase e são de uma única frequência, sendo assim excelente para a criação de interferências precisas. Muitos cientistas da atualidade, como David Bohm e outros, acreditam que a um nível profundo da realidade todas as coisas do universo estão infinitamente interconectadas. O universo em si próprio é uma projeção holográfica e neste universo holográfico até mesmo o tempo e o espaço deixam de ser vistos como fundamentais. Para Pribram, o cérebro humano também funciona segundo os princípios holográficos, o que explicaria muitos experimentos já realizados. Esta nova forma de ver a realidade, proposta por Bohm e Pribram, passou a ser chamada de paradigma holográfico e embora muitos cientistas a vejam com ceticismo, outros têm sido galvanizados por essa nova maneira de ver o universo, e um número cada vez maior de cientistas acreditam que esta seja a teoria mais acurada da realidade que já foi imaginada até hoje. Sendo a realidade uma projeção holográfica, devemos todos concordar sobre aquilo que vemos por um consenso formulado em um nível mais profundo que seria o do inconsciente ou da alma, no qual todas as mentes estariam conectadas. Vejamos então o que nos dizem os espíritos. Terceira mensagem. 1. Do holograma. O universo é mais complexo do que imaginamos aí na Terra. Os campos que mencionei na primeira mensagem se complementam e influenciam a matéria. Podemos observar e participar dessa influência usando nossa vontade, que é agora mais livre. Quando não estamos próximos à matéria, vivenciamos o mundo espiritual em toda a sua grandeza. Essa vivência é bem diferente da que é experimentada aí. Tudo aqui é mais leve, mais fluido, mais rápido, mais luminoso e mais fácil de ser modificado. A doutrina espírita esclarece que o homem é composto do corpo material, do perispírito e da alma, enquanto que nós espíritos, temos apenas o perispírito e a alma. Na alma está a mente, e no perispírito, que serve de ligação entre a mente e o corpo material, são registradas as memórias de todas as nossas vidas anteriores. É no perispírito, por um processo natural, que é realizada a transformação da percepção tridimensional para a dimensão mental da alma, da mesma forma que o cérebro do corpo material realiza a transformada. O cérebro é um transformador das impressões dos sentidos materiais em percepção tridimensional. Conforme relatei em outra mensagem, aqui tudo é mental e a analogia mais próxima para nos referirmos à constituição de nossa alma é o holograma. Entretanto, embora semelhante na conceituação básica, a mente é muito mais complexa do que um holograma comum. A ciência já está aceitando a mente como um holograma, mas ainda não possui nenhum modelo matemático que se assemelhe à estrutura da mente em toda a sua complexidade. Portanto, ao citarmos o holograma como analogia, ainda corremos o risco de não explicar todos os fatos de forma coerente. Mas sendo o único modelo que se aproxima, vamos tentar usá-lo para uma introdução ao assunto. Cada partícula é material, cada partícula de um corpo espiritual, está presente em todos os pontos do holograma da mente universal. Como no holograma, cada ponto da mente possui todas as informações do universo, com a diferença que a estrutura da mente não é rígida. Uma pequena modificação em um ponto da mente se revela em todos os pontos dessa estrutura. Como o holograma não ocupa lugar no espaço, por estar em uma dimensão diferente, essas modificações podem ser detectadas em pontos distantes do universo. Decorre daí a aparente ação-distância, com velocidade infinita,
como na interpretação de Copenhague de que a ciência está agora se dando conta. Para nós o espaço e o tempo são mera ilusão, pois o registro de todas as partículas de matéria estão em todos os pontos do holograma, e qualquer ação entre duas partículas é sentida imediatamente em qualquer parte do universo, independentemente da distância. Assim a distância não existe no plano mental, pois tudo estaria no mesmo em todos os pontos do holograma. Na fotografia em 3 dimensões temos a fonte de lazer, o filme com holograma e a imagem, tudo disposto no espaço tridimensional. No universo a luz coerente é o amor divino, o filme com holograma é o campo mental, e a imagem é o universo, o virtual e o material. Cada um de nós é um ponto da imagem e, ao mesmo tempo, nossa mente é parte do holograma, sendo capaz de ter consciência do restante do universo. Aqui temos, portanto, uma diferença básica para a fotografia holográfica. No universo o holograma e a imagem gerada se interpenetram e um ponto da imagem pode estar consciente do restante através da parte da mente que está copresente. É como se houvesse uma fonte de lazer em cada ponto do universo, gerando cada uma imagem global a partir do holograma. Em termos de física, diz-se na atualidade que o observador determina o comportamento do experimento, criando com sua mente os resultados que espera observar. Existiria entretanto um acordo tácito entre os diversos observadores para que todos vejam, sintam e aceitem conforme uma convenção aprovada pela maioria. Sem esta convenção nada teria sentido. O termo acordo tácito não é o mais adequado para descrever o conceito, já que nossa mente é parte da mente universal e o acordo advém da mente universal. Seria, portanto, melhor dizer que o observador antecipa o resultado do experimento e que ele muda o comportamento do experimento mudando o experimento, recaindo assim na interpretação clássica. 2. Dos espíritos. Quando um espírito sai do corpo terreno, dependendo de sua evolução, poderá permanecer em diversas situações. A. Apenas como alma, sem perispírito, em planos do campo mental, para aqueles em estágios mais elevados de evolução. B. Como espírito com perispírito, em planos intermediários, vivendo uma vida semelhante à que vivia na Terra, para aqueles que têm uma evolução normal como a maioria das pessoas deste planeta de expiação e provas, seu perispírito se apresenta pouco denso, formado de FCU e antimatéria, sendo que essa densidade diminui quanto maior for a evolução do espírito. C. Como espírito com perispírito em planos inferiores, quando o espírito é renitente no mal. Neste caso o seu perispírito se apresenta mais denso, com maior quantidade de antimatéria. A morte no corpo físico não altera o estado do espírito, que naturalmente irá para perto daqueles que se lhe assemelham em evolução, recomeçando no outro lado no ponto em que se encontrava na Terra. Seu sofrimento ou felicidade será sempre função do plano em que se situam, sendo tudo uma consequência automática de seus atos. E a todos é permitida a mudança de comportamento para um retorno aos planos superiores em um futuro apropriado, após ter completado sua evolução. Para nós, espíritos que estamos vivendo aqui num corpo fluídico, tudo se passa como aí na Terra e vemos também uma ilusão convencional que se comporta como um mundo tão real como o material. Nossos sentidos, porém, são mais potentes, comandados por nossa mente, e podemos ver, sentir, e nos fazermos sentir em qualquer parte, em vários ou em todos os lugares simultaneamente, dentro da mesma analogia com o holograma mencionada acima. Um sensitivo vivo também pode fazê-lo em transe, ficando seu corpo material num ponto do planeta e aparecendo como espírito em local distante por comando de sua vontade, ou até em mais de um lugar ao mesmo tempo. Para nós tudo isso se torna bem mais fácil, pela ausência da matéria densa. Nós espíritos podemos, se assim o desejarmos, nos habituarmos a sentir como se ocupando todo o espaço do universo, mas não o fazemos porque não necessitamos disso, já que temos consciência de termos o universo em nós,
E porque ainda estamos habituados a nos relacionarmos com outros corpos espirituais de forma humana. Limitamos assim nossa visão, bastando para isso desejá-lo, por ser mais cômodo em nosso estágio atual de evolução. Tudo depende, de novo, de estarmos mais ou menos ligados ao perispírito. Quando descemos à Terra, poderíamos também dizer, subimos para o nível de energia da matéria. Operamos uma transformação para ajustar nosso corpo perispiritual à matéria, processo a que damos o nome de densificação, de modo a ocuparmos um espaço material. Mas cada parte de nossa alma, cada pequeno ponto formador do todo, continua contendo todas as informações do universo, como no holograma. A densificação ocorre apenas no perispírito e é efetuada pela incorporação de partículas do campo material. Quando dizemos que o corpo fluídico envolve a alma, não estamos nos referindo à alma como um núcleo que ocupa um centro no perispírito, mas que a alma é como um suporte, uma essência ou uma matriz que está presente em cada elemento do corpo fluídico. Ele toma então a forma de matéria etérea, sutil, constituída de moléculas e átomos sobre essa matriz subjacente. Dito de outra forma, o corpo fluídico é uma projeção do holograma da alma que existe em outra dimensão. Essa estrutura existe estando o espírito desencarnado ou não, e é por ela que é feita a programação de nossos corpos em cada encarnação, antes mesmo da que será materializada pelos cromossomas. Temos aí também a origem dos fenômenos de materialização, provocada pela migração dos átomos materiais para a estrutura previamente formada do holograma. Em planos mais altos, estando o espírito em estágios de evolução adiantados, não existe mais a necessidade dessa estrutura atômica, e o espírito pode existir como forma holográfica, mais sutil, desprendendo o corpo fluídico. Isso sem prejuízo da forma externa, que pode ser vista ainda como uma projeção holográfica na mente dos espíritos que conosco se comunicam. É notável também, que neste caso, não havendo mais a noção de espaço, podemos todos ocupar ou não o mesmo lugar no espaço material. Mas, ainda por hábito, vemos os demais espíritos e tudo à nossa volta, como ocupando um lugar que convencionamos existir, sendo tudo uma questão de sintonia de nossas mentes que podemos modificar à nossa vontade. Da mesma forma, a matéria pode ser entendida como uma projeção holográfica da mente divina que todos os seres humanos convencionaram ver da forma como é vista, convenção esta que tem sido transmitida de geração em geração. 3. Da comunicação. Esclarecendo nossa forma de comunicação, observe que uma ideia é um conjunto de pensamentos relacionados e também é um holograma. Aqui, como já disse, nos comunicamos por ideias. Numa comunicação com um espírito encarnado também o fazemos geralmente dessa forma. Um médium intuitivo é a pessoa que naturalmente capta uma ideia em seu espírito, faculdade essa chamada de intuição, e a traduz para a forma de palavras. Toda esta mensagem de hoje cabe em apenas um holograma. Isto exige um grande poder de abstração por parte do médium, e quando não encontramos um médium com essa capacidade, temos que colocar a ideia em forma de pensamentos encadeados ou palavras e transmiti-las uma a uma como na psicografia ou psicofonia, exigindo muitas vezes o transe do médium. Na transmissão de ideias, a cultura do médium influi no conteúdo da mensagem e este só poderá traduzir aquilo que já consegue compreender. Assim, nesta mensagem existem ainda muitos pontos em que a ciência não se desenvolveu bastante para compreendê-los. O conceito mesmo de holograma é recente e não teria sido compreendido há um século atrás. Daí esse tipo de mensagens conter sempre contradições aparentes. Mas é destas contradições que se chega à interpretação correta, às grandes descobertas, com novos impulsos para a ciência. Kekulé tinha recebido a ideia completa do anel de benzeno desde o começo, mas sua mente não conseguia captá-la até ter tido um sonho que o fez visualizar o formato de anel. As interpretações previamente concebidas pela ciência, e pelo próprio médium receptor,
se constituem num bloqueio para a percepção integral de novas ideias. Esta mensagem pode parecer estar misturada porque ao se traduzir uma parte do holograma se pega também partes vizinhas, mudando um pouco de assunto. Quando refletimos no que foi dito, voltamos ao assunto anterior e vemos que ainda havia mais para ser transmitido. Isto porque o holograma foi transmitido por inteiro e gravado no seu espírito, em outro momento anterior que não este em que está sendo escrita a mensagem. Se, posteriormente, forem arrumados os diversos períodos, teremos um encadeamento lógico das ideias. Esta partição se nota também na psicofonia. Portanto, não é necessário falarmos em incorporação com saída parcial de seu perispírito e entrada do meu para a transmissão de uma mensagem. Na verdade, estou sempre em sua mente e de todas as pessoas que estiverem mentalmente relacionadas comigo. Mas posso também estar fora ou posso estar parcialmente incorporado. Depende de como se está imaginando. Embora um espírito possua também sua própria vontade e possa atuar na mente de médiuns, ou até de forma independente como no ato de criação de um corpo materializado. Isto depende da vocação de cada espírito, como os há que têm vocação para escultor e se realizam dessa forma. De minha parte prefiro trabalhar com ideias, como você também, paizinho, e por isso estamos sintonizados. Eventualmente posso transmitir frases fora do holograma, como foi o caso destas últimas, pois estou sempre presente assistindo sua escrita, já que, ao traduzir o holograma recebido, automaticamente entra em sintonia comigo. Por hoje é só. Fique na paz de Deus. Beijos para todos. Alex. Campinas, 18 de fevereiro de 1995. Resumo da terceira mensagem. Obviamente já havia lido algo sobre este assunto antes de receber esta mensagem e mesmo assim, devido à sua complexidade, fiquei com a sensação de que havia muito mais para ser escrito que meu cérebro não conseguia captar e traduzir em palavras, principalmente no que diz respeito ao muito que ainda se tem de fazer em termos de definir uma transformada que represente verdadeiramente o holograma universal, conforme teremos oportunidade de ver no decorrer deste livro. Talvez devido a esta limitação de minha parte o conteúdo da mensagem não foi muito além daquilo que já existe sobre o paradigma holográfico, mas vale pela confirmação de que esta deverá ser a abordagem da ciência no futuro. Capítulo 2. Os campos. Parabéns, paizinho, por ter vencido essa importante etapa de sua evolução espiritual, iniciando sua reforma íntima. Você não pode imaginar como ficamos todos felizes aqui. Não deixe tudo voltar atrás daqui para o futuro. Use o seu livre-arbítrio e evolua sempre mais. Estaremos ajudando-o. O que nos dizem a física e o espiritismo atuais? A motivação primária das teorias da supergravidade e das supercordas tem sido a unificação da gravidade com as outras interações das partículas elementares, com a esperança de desenvolver uma teoria quântica da gravidade. Na nossa bem conhecida teoria clássica do campo eletromagnético podemos aumentar a energia do campo de quanto quisermos, mas na teoria quantizada o aumento da energia só pode ser feito em quantidades discretas. Os quantum-fótons no caso do eletromagnetismo, que na linguagem da física moderna são também chamados de partículas. Nessas teorias os estados de mais baixa densidade de energia são chamados de vácuo verdadeiro e assume-se que o espaço vazio consiste de um destes estados. Possíveis oscilações destes valores de vácuo são chamados de partículas de Higgs. A ciência, entretanto, ainda não consegue explicar as observações astronômicas referentes ao estado de quebra de simetria, que descreve nosso presente universo. Observações essas que apresentam grandes valores para os campos de Higgs, enquanto que os valores esperados da densidade de energia para um vácuo simétrico, no qual os campos de Higgs têm amplitude zero, deveriam ser zero. Este problema, que é equivalente ao problema da constante cosmológica,
parece indicar que mesmo um estado tão simples como o vácuo tem propriedades que ainda não são compreendidas. Quarta mensagem. Esta semana a aula versou sobre a estrutura dos campos. O campo de energia, ou simplesmente campo, é constituído pelos diversos tipos de partículas elementares e suas antipartículas, positivas e negativas, embora com densidades locais diferentes. O éter nada mais é que o conjunto de partículas elementares H mais e H-. Quando em pares orientados ou dipolos formam os campos eletromagnético e antieletromagnéticos, que diferem apenas pelo excesso de uma das partículas elementares. Os campos gravitacional e antigravitacional são um conjunto de partículas elementares M, que formam gradientes opostos de densidade em torno da matéria e da antimatéria. Somente quando estamos falando de campo é que nos referimos a um tipo específico de partícula. Como o holograma é quantizado, formado por pontos, o espaço-tempo não é contínuo. Assim todas as dimensões de espaço e de tempo são descontínuas. Também os campos, como o FCU, o campo gravitacional e o campo eletromagnético, são formados por partículas elementares. A cada campo está associado uma partícula elementar e a cada anticampo a sua antipartícula elementar, sendo que ambos, campo e anticampo, são descontínuos e ocupam simultaneamente o espaço, em equilíbrio com a matéria e antimatéria locais. As partículas elementares H+ e H-, que dão origem às cargas elétricas, quando agrupadas com as de sinal oposto formam os fótons. Em estado de energia nula essas partículas elementares estão espalhadas no campo e normalmente unidas aos pares com suas antipartículas, formando dipolos elétricos, responsáveis pela polarização do campo eletromagnético. O campo magnético é o campo elétrico visto de um sistema em movimento relativo e vice-versa. Para um observador em repouso, o campo magnético é o resultado do movimento do campo elétrico. Se uma partícula se move nesse campo magnético, ela verá um campo elétrico aparente. Portanto, como já demonstrado pela teoria da relatividade, o campo elétrico e o magnético são só, o campo eletromagnético, e a intensidade aparente de cada um, conforme a velocidade do observador, são dadas pelas transformações de Lorentz. O campo gravitacional não é tão simples como se descreve atualmente. Ele também é formado por partículas e antipartículas elementares de massa, constituindo na verdade dois campos superpostos. Essas partículas elementares de massa são próprias do campo gravitacional e portanto diferentes das que formam o campo eletromagnético, como veremos no capítulo seguinte. Na proximidade de um planeta como a Terra, essencialmente material, o campo gravitacional é formado principalmente de partículas elementares materiais de massa ou partículas M. A densidade destas partículas cresce na direção do centro da Terra. A densidade de partículas virtuais ou antipartículas elementares M decresce na mesma direção. Na proximidade dos corpos celestes do universo virtual, constituídos principalmente de antimatéria, ocorre o oposto. A densidade do campo gravitacional material decresce e a do campo gravitacional virtual aumenta na direção do centro. A matéria tende a levitar no anticampo ou campo virtual e, inversamente, a antimatéria levita no campo material. Há, porém, uma diferença de nível de energia entre os dois de modo que não apenas a antimatéria como também o anticampo, ambos rarefeitos na proximidade do planeta, não são facilmente detectáveis pelos instrumentos atuais. Os prótons atraem-se entre si pela lei dos semelhantes, uma vez que possuem massas positivas e cargas elétricas de mesmo sinal. Esta força de atração atua também sobre as partículas elementares dos campos eletromagnético e gravitacional, formando uma camada dentro do núcleo, como um fluido, de grande densidade ou alta energia, que passou a ser chamado de gluon. Campinas,
25 de março de 1995. Resumo da quarta mensagem. Nesta aula foi descrito, de forma simplista, a estrutura dos campos do universo material e os respectivos anticampos do universo virtual. Nos próximos capítulos serão dadas novas noções destes campos que diferem bastante daquilo que a ciência terrestre adota atualmente. Capítulo 3. Quarks. Porque aquilo a que chamais de molécula está longe ainda da molécula elementar. O Livro dos Espíritos, pergunta 34. O que nos dizem a física e o espiritismo atuais? Iniciado pelos atomistas gregos da época pré-socrática, o homem tem buscado por mais de 2.400 anos os constituintes elementares indivisíveis da matéria. Nesta busca construiu aceleradores de partículas gigantescos e tem empregado milhares de pessoas nos cerca de 20 laboratórios na Europa, Estados Unidos e Rússia. Do átomo de Demócrito passamos para o conceito de moléculas formadas de átomos, sendo estes formados por elétrons, com carga elétrica negativa, e núcleos. Os núcleos são compostos de prótons, com carga elétrica positiva, e nêutrons, sendo estas três as únicas partículas conhecidas nas primeiras décadas do século XX. Desde então novas partículas têm sido descobertas e foram agrupadas em duas categorias, os leptons, elétron, muon, tal e seus neutrinos associados, que interagem fracamente, e os hadrons, próton, nêutron e pions, que interagem fortemente entre si. Por exemplo, as forças que mantêm unidos os prótons e os nêutrons no núcleo é uma manifestação da força forte que atua entre os hadrons. Os hadrons também foram divididos em dois grupos, os bárions, que são hadrons que decaem em prótons, e os mesons, que decaem em leptons e fótons ou em pares próton-antipróton. Os experimentos demonstraram que os hadrons são formados por partículas ainda mais elementares chamadas de quarks, dotadas de cargas elétricas fracionárias. Alguns cientistas atuais admitem teoricamente a existência de partículas ainda mais elementares que se agrupariam para formar quarks de estrutura composta. O espiritismo ainda não havia se pronunciado na área da física em geral e muito menos nesta área dos quarks, aceitando os avanços científicos e se adaptando aos mesmos dentro do possível, sempre no sentido de manter intacta a doutrina de Allan Kardec. Alguns poucos autores têm se aventurado na área científica especializada, em geral para citar que o perispírito é formado de antimatéria, conforme frisamos no prefácio deste livro. Quinta mensagem. A aula de hoje tratará da constituição das partículas atômicas, que são formadas de quarks unidos pela força forte, mais ou menos da forma que a ciência está descrevendo, mas com algumas diferenças fundamentais. Os quarks aqui são strings de partículas elementares dos diversos tipos, daí a propriedade que tem de, em se partindo, constituírem novos quarks. A tabela abaixo resume os tipos de quarks, o sabor e sua relação com os campos já citados. Os quarks têm natureza fractal. Qualquer quark é formado de subquarks ou sabores, e estes por outros subquarks ainda menores, e assim por diante. Cada sabor na primeira coluna acima é um conjunto de inúmeras partículas elementares da última coluna, e cada quark pode ter vários subquarks, e portanto ser constituído por diferentes partículas elementares. Os quarks são denominados pelo sabor predominante. Assim, um quark U pode ser constituído de sabores M, L, D e U, neutralizados por seus antiquarks, sendo o sabor U dominante em um quark U. Apenas o sabor predominante é responsável pelo valor da carga elétrica final, devendo os restantes apresentar um balanço nulo de carga elétrica. Além disso, o quark possui spin em várias seções da string, e conforme o sabor que se apresenta, o quark pode mudar sua cor naquela direção. Assim, cada quark pode ter mais de uma força ou cor associada ao campo correspondente, dependendo das partículas elementares que constituem sua string.
A força na tabela acima é a força resultante em um bárion que tenha este quark predominante. Os quarks O, D, C, S, B e T citados pela ciência, ficam reduzidos a apenas dois, os quarks U e D. Os quarks C e S podem ser considerados como sendo respectivamente os quarks U e D em estados de maior energia positiva, enquanto que os quarks B e T são estados de ainda maior energia positiva destes dois quarks. Além dos quarks U e D temos ainda os quarks M e L, de massa e lepton, e seus antiquarks M e L que podem ser associados com o número quântico bárion, quarks estes ainda não considerados pela ciência. Como veremos adiante, um próton é constituído por uma string de seções tendo em cada uma 3 subquarks U e D e um quarto subquark M ou L. Para descrever essa string colocaremos entre parênteses a sequência de subquarks e, em negrito e separado por vírgula no final da string, a denominação dos subquarks dominantes. Assim para um próton teremos DD MUD, MUD, MUD DD, MUD. O elétron também possui subquarks e cores, menos L menos U menos U menos D, tendo carga elétrica menos 1 e carga leptônica menos 1, ou seja sua massa fraca e negativa e formado por antiquarks, sendo assim antimatéria. O elétron, neutrino, L menos L, como nêutron, MUD, tem carga nula, sendo o quark M responsável pela maior massa do nêutron. A massa do neutrino é nula e o antineutrino é idêntico ao neutrino. O próton, MUD, e o positron, LUD, em estado de energia positiva, tem carga elétrica e massa positiva. O fóton é constituído de quarks e antiquarks, D-D, ou -U, portanto com carga elétrica e carga bariônica nulas. Os mesons, L-UD, -L-DU, L-U, -L-U, LD-D, LS-D, LS-U, etc., contém vários quarks L ou antiquarks -L, dependendo do nível de energia. A diferença de massa entre neutrinos, positrons, elétrons e mesons reside na quantidade de quarks, especialmente quarks L ou -L, presentes em cada um, dependendo do nível de energia em que se situam. O bóson de Higgs, M-M, contém apenas o quark M e seu antiquark -M, sendo portanto o seu próprio antiquark. Na verdade esta simbologia diz apenas os tipos de quark em excesso e não sobre suas quantidades, uma vez que alguns são compensados pelos seus opostos. Por exemplo, um nêutron pode ser formado por muitos grupos de quarks adicionados ao grupo principal. DDU, mais MUD, mais UD, mais UD, mais MM, mais LL, mais MUD. E mesmo o grupo característico pode existir repetidas vezes, em número suficiente para a carga e a massa que corresponde ao seu estado de energia. DDM1, MUD, LUD, MUD-DDM, DDM MUD ponto e vírgula. Um próton pode ter, por exemplo, do DDM-DDM, DDM, DDM, MUD. Assim, se um nêutron emite um elétron, -L-U-U-DD, ficaremos com um próton. Porém, como se pode ver acima, um próton não pode emitir um positron, LUD, porque sua carga positiva excedente não está ligada a um antiquark -L, mas a um quark M. Se esta reação vier a ser detectada no futuro será pela interação de um mesonêutron com um próton, liberando um elétron e um positron do meson, seguido pela absorção do elétron no próton que se transforma em nêutron, numa reação de probabilidade muito pequena. O antipróton também pode ter diversos quarks dos tipos -U, -D e -M. UD-U, MDD-MDD, MDD, MDD, MUD. E o antinêutron dos tipos UDDU e LUD, MDU, MDD, MDD, MUDD.
Um antinêutron pode emitir um positron transformando-se em um antipróton, mas um antipróton não pode emitir um elétron transformando-se em um antinêutron porque a carga elétrica negativa excedente em um antipróton está ligada a um quark M. Da mesma forma, quando dizemos que um quark tem carga mais 2,3, estamos apenas dizendo que este tipo de quark é responsável por levar esta proporção da carga elétrica. Na verdade, ele é constituído por inúmeras partículas elementares.